Novamente, é um grande privilégio estar aqui com o Valdeci. Valdeci tem uma trajetória de vida que me gera muita admiração. No terceiro ano, que por muita alegria temos essa oportunidade de conversar com o Valdeci. Sempre aprendo muito com você, Valdeci, todos nós, certamente. E eu trouxe aqui, Valdeci, uma surpresinha inicial, dois videozinhos muito curtos, tá? Um de 1 minuto com o Dr. Ottoboni, que foi o fundador do modelo APAC, e o outro sobre Bacana. você, que aí já lhe apresenta melhor do que eu falando. Pode ser? Ok. Tá Pode bom? ser, obrigado. Olha só. Uma vez o juiz mandou um cara para mim lá na PAC e disse assim: esse é o desafio. Agora que eu quero ver se é verdade. O que é? Vou mandar um cara que fugiu 6 vezes. Preside nenhum da região que é ele. O senhor que sabe. Eu não, eu não trabalho com fugitivo, eu trabalho com ser humano. Está equivocado. Pode mandar. Toda semana ligar para mim. Ô, doutor Mário, como está aquele vagabundo, não sei o que. Tá bem. Depois de uns 3, 4 meses, chamei ele, vem cá. Você vai ficar com a chave da cadeia. Você fugiu 6 vezes. Fica mais fácil para você fugir agora. Ele respondeu para mim: do amor ninguém foge. Do amor ninguém foge. Da amizade ninguém foge. Não, você pode confiar. Firme. Quando eu liguei para o juiz, falei: aquele fujão está com a chave da cadeia. Você está louco? Mais ou menos. Uma história linda, né? E agora sobre o nosso querido Valdeci. Presídio sem guarda, sem polícia, em que os presos tinham a chave, né, do presídio, ajudavam na administração. Isso é brincadeira, né? Quer dizer, eu não acreditei na ideia. Eu sou Valdeci Ferreira, eu tenho 56 anos e trabalho há 35 anos na recuperação de presidiários, porque eu acredito piamente que ninguém é irrecuperável. Iniciei fazendo um trabalho solitário de visitação aos presos, de assistência material. E quando eu conheci a primeira APAC Mãe de São José, eu fiquei impactado, porque os corredores eram limpos, as celas eram organizadas, respeito, uma disciplina rígida, as chaves do presídio na mão dos presos. Eu disse: aqui está o caminho, vamos levar essa experiência para Itaú. Um dia eles me deram a chave, pediram para me cuidar da portaria. Eu peguei a chave, olhei para a chave e falei: esse povo é tudo doido. Só que aí eu sentei, durante o momento que eu sentei e comecei a pensar nisso, eu falei assim: eles confiam em mim. E aquilo mexeu muito comigo, porque quando eu estava roubando, traficando na rua, ninguém confiava em mim. Eu costumo dizer que dia após dia as coisas vão motivando a gente aqui a mudar de mentalidade. Não podemos colocar em liberdade uma pessoa que não esteja de fato preparada para conviver com a sociedade. Quem cumpre pena na PAC tem que saber em algum momento, tem que se dar conta em algum momento de que ele cometeu um crime, de que ele feriu a sociedade, mas ele tem que saber também que se ele quiser mudar de vida, ele vai encontrar em nós uma mão estendida para ajudá-lo a se levantar. Eu sou um apaixonado por essa causa que eu abracei e não tem alegria maior do que encontrar com essas pessoas que elas próprias já não acreditavam mais em si, a sociedade não acreditava, a família não acreditava, e você encontrar essas pessoas lá fora, em liberdade, cuidando das suas mãezinhas, cuidando dos seus filhos, trabalhando honestamente. Eu, às vezes, quando estou para tirar o pé e para desanimar, ele vai até o fim, acreditando que a pessoa, por pior que seja o erro, que essa pessoa é capaz de mudar para o bem, de ser recuperada. Desistir eu já pensei muitas vezes, mas nunca dei conta. Bom, pessoal, palmas para o Valdeci pela
Palmas, ADC. E, novamente, é um privilégio nosso estar aqui com você, né? Muito obrigado, parabéns. Agora, vamos lhe escutar. Muito obrigado. Pessoal, só para não perder quem está aqui, talvez quem saia antes, vamos fazer uma fotinha, todo mundo aqui com o Valdeci, e aí depois, se vocês tiverem algum compromisso, a gente, né, já está com todo mundo. Então vamos lá, vou contar até 3. 1, 2, 3. Vamos ver se saiu direitinho. Tudo certo, gente. Podemos, Valdeci. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Ângela. Bom dia, pessoal. É uma alegria enorme, uma grande satisfação nessa manhã estar com vocês, ainda que à distância, para compartilhar um pouco dessa experiência que, que hoje é um sinal de esperança, sobretudo para as pessoas que se encontram privadas de liberdade. Fico feliz, Alexandre, porque, embora já sendo a 3ª edição, vocês ainda não se cansaram de mim. Mas eu sei que vai chegar esse momento e a gente tem que se preparar para ele, porque tudo passa muito rápido, tudo é muito provisório, tudo é muito efêmero. Hoje estamos, amanhã não estaremos mais. E, como dizia o nosso querido Dr. Mário, e aqui quero agradecer pelo resgate desse vídeo, porque nós sempre corremos aquele risco de nos esquecer das pessoas que nos precederam neste caminho de amor, e isso seria terrível, seria um grande fracasso. Então, agradeço aqui por trazer viva a memória do nosso querido Dr. Mário, e ele sempre nos dizia que quando uma pessoa duvida da recuperação de alguém, é porque, de fato, ela não acredita no poder de Deus, né? Então, agradeço muito por esse momento, espero não cansá-los, porque o Alexandre e a Ângela falaram que eu teria 3h30, então, espero que não seja um tempo muito grande. Mas eu queria começar dizendo, muito rápido, dessa grande crise que o nosso país vive, entre tantas outras crises, mas nós temos uma crise muito bem localizada, que é a crise do sistema prisional brasileiro, que não é de agora, é uma crise que tem a idade do nosso país. Passa governo, sai governo, e, ao final, nenhum daqueles que pleiteiam cargos apresentam propostas para uma reestruturação do sistema penitenciário, não existem propostas para um plano para que a gente pudesse mudar esse caos que hoje vive o sistema e que caminha para o colapso. Eu estou, como já falado, há 39 anos envolvido nesta causa, tenho visitado as prisões do Brasil, por onde passo, e, lamentavelmente, o retrato que a gente encontra é sempre o mesmo. É o retrato do descaso, é o retrato do abandono, é o retrato de um país que não cuida dos seus filhos com o devido respeito e a dignidade a que todo ser humano tem direito, né? Esse livro que você mencionava é uma preciosidade, de fato, porque ele traz a lume o ser humano na sua essência. E a APAC nada mais quer do que isso, tratar o ser humano como sujeito de direitos e deveres, tratar o ser humano como alguém que, quando respeitado, responderá com respeito, e que, quando amado, também poderá responder com amor. E, lamentavelmente, o sistema prisional ele vai na contramão daquilo que a humanidade propõe nesse momento. Nós estamos vivendo uma nova era, a era da tecnologia,
a era dos avanços, da modernidade, da inteligência artificial, e, lamentavelmente, nas nossas prisões, o retrato ainda é o retrato das galés, né? É o retrato dos porões, onde você tem um círculo vicioso do prende e solta cada vez pior, em que se prende muito no país, se prende mal, não preparam as pessoas, elas são devolvidas para a sociedade piores do que entraram, né? Então, não há tratamento médico, não há tratamento odontológico, não há tratamento psicológico, não há trabalho, não há educação, a pessoa passa o dia e a noite durante anos seguidos, pensando sempre o que eu vou fazer em liberdade para recuperar o tempo perdido na prisão, porque, de fato, é um tempo perdido. Razão pela qual o índice de reincidência hoje no país, segundo algumas estatísticas, oscila entre 70% e 85%. Ou seja, é o retrato do fracasso, onde você investe milhões e milhões e milhões no sistema prisional para não recuperar ninguém ou praticamente ninguém. E, lamentavelmente, esse problema prisional não é um luxo do Brasil, né? Quando você visita as prisões na América Latina, no Caribe, na África, na Ásia, você vai encontrar lá também, nesses países, essa mesma situação de abandono e de descaso. Ou seja, é preciso construir uma nova humanidade, e eu quero acreditar que isso é possível a partir das prisões. Mas, para que isso aconteça, é necessário que a sociedade deixe de cometer esse grave equívoco, esse erro absurdo de acreditar que somente prender resolve o problema, se esquecendo que, ao final, quando a pessoa cumpre a pena na sua totalidade, ela irá voltar para o seio da sociedade e, de novo, vai ferir a sociedade. Geralmente, quando vem a notícia de que alguém cometeu um crime bárbaro, um crime hediondo, por vezes com requintes de crueldade, e chega a notícia de que aquela pessoa finalmente foi presa, a sociedade se sente aliviada. Ela diz, agora sim foi feito justiça. Mas, no nosso entendimento, na nossa concepção, a justiça só será feita, de fato, quando essa pessoa que foi presa, julgada e condenada pelo crime cometido, agora receba da sociedade civil organizada a oportunidade de rever os seus valores, a oportunidade de dar-se conta do mal que fez e de que pode fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Mas, infelizmente, a sociedade, ela comete esse erro porque ela enxerga nas prisões um espaço de vingança. Ela não enxerga as prisões como espaços de recuperação de vidas, né? Santo Agostinho, filósofo, teólogo, entre tantas raridades, há uma frase célebre dele que diz que não existe um pecado que uma pessoa cometa que a outra não seja capaz de cometer. E eu poderia parafrasear Agostinho dizendo que não existe um mal que uma pessoa faça que a outra não seja capaz de fazer, de que não existe um erro que alguém cometa que o outro não seja capaz de cometer, e, ao final, não existe um crime que alguém faça que o outro não seja capaz de fazer, né? Nesses quase 40 anos lidando dentro das prisões, eu aprendi muitas coisas, fiz muitas experiências, mas se existe algo que eu experienciei e descobri, é que não existe nada mais humano do que o crime, humaníssimo, ao qual todos nós estamos sujeitos, né? De modo que as APACs, elas nascem dentro desse contexto, né? Se fosse possível compartilhar agora, Alexandre, a tela,
por gentileza? Por gentileza, Valdeci, acho que você consegue daí, né? Ok. Como o teste que fizemos. Uhum. Isso, está funcionando já. Valdeci. Vocês estão vendo? Sim, perfeito. Então, a APAC nasce. Eu não estou conseguindo mudar, Paulo. Paulo, você está me ouvindo? Então, assim, Valdeci, tenta nas setinhas aí, para frente e para trás. Na seta da direita, Valdeci? Isso. Tenta na setinha da direita. Ok. Isso. Pronto. Vocês são demais, gente. Eu nem tinha enxergado seta da direita. É o costume, Valdeci. Então, a APAC nasce, né, idealizada por esse grande homem, essa figura que lamentavelmente nos deixou há 3 anos e meio. Agora, dia 11 de setembro, será celebrado o aniversário dele. A gente continua celebrando o aniversário dele, porque essas pessoas, elas não morrem, né? Elas apenas deixam de viver, mas elas não morrem, elas se eternizam, sobretudo por aquilo que elas representaram, mais do que por aquilo que elas fizeram, mas por aquilo que elas significaram para a humanidade, né? E Dr. Mário, então, dentro de um cursilho de cristandade, em que ele faz uma experiência forte de Deus e escuta de Deus um chamado para visitar as prisões, né? E ele reúne, então, um grupo de amigos, começam a visitar o presídio Humaitá, que fica no centro de São José dos Campos, e depois de um tempo eles criam, então, a APAC, Amando o Próximo, Amarás a Cristo. Era um grupo de cristãos cuja tarefa era tão somente aquela de prestar assistência material e espiritual aos presos do presídio Humaitá. E depois de 2 anos, já no ano de 74, as dificuldades eram muitas para a prestação deste serviço, de modo que, orientados pelo juiz Silvio Marques Neto, que era o então juiz da comarca, hoje desembargador no estado de São Paulo, eles criaram uma organização da sociedade civil, uma associação civil sem fins lucrativos, com o mesmo acróstico, APAC, agora Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, né? Então, a APAC, ela nasce com uma visão que eu diria que é uma visão muito ampla, né? Eu conheci a APAC muito depois, né? Já pelo menos uns 12 anos depois, foi quando, já mencionado aí, inclusive, no vídeo de abertura, visitei a cadeia pública de Itaúna, fiquei impactado com aquela situação de miséria e de abandono. Eu tinha 21 anos de idade, agora estou com 61, celebrei recentemente o meu aniversário, então já se passaram aí 40 anos, né, desde essa primeira visita, e foi depois de 3 anos que eu descobri a experiência das APACs através de uma bibliografia do Dr. Mário Toboni, e nós, então, nos empenhamos para trazer essa experiência para Minas Gerais. Mais para frente a gente fala um pouco mais sobre isso, mas é importante a gente saber que o método APAC, ele nasce para recuperar o preso, em primeiro lugar, ele nasce para proteger a sociedade, para socorrer as vítimas e ou os familiares das vítimas, e para promover a justiça restaurativa, né? Então, eu diria que é uma visão ampla, né? A APAC, hoje, ela se constitui como sendo um órgão de proteção da sociedade, sobretudo segundo aquela máxima que diz que cada preso recuperado é um bandido a menos na rua. Então, as APACs, por excelência, elas previnem a vitimização,
na exata medida em que elas colocam em liberdade pessoas em condições de conviver com a sociedade de modo harmônico, sem ferir, sem o cometimento de novos crimes. Agora, nós temos uma grande filosofia, né, que é matar o criminoso e salvar o homem. Eu diria que nós estamos há 51 anos colocando em prática essa filosofia, porque partimos da premissa de que todo ser humano é recuperável, o que existe é tratamento inadequado. Obviamente que você, dentro de uma proposta como essa, é necessário que haja uma adesão voluntária, de modo que muitas pessoas às vezes perguntam, mas como é que faz para ir para uma PAC? Então, existem critérios objetivos, critérios muito rígidos, exatamente porque as APACs, elas acabam sendo ilhas de esperança num grande oceano de lágrimas e de sofrimento, que é o sistema prisional comum, que hoje tem quase 1 milhão de presos só no Brasil. No mundo são 12 milhões de presos, né? No Brasil nós estamos chegando aí, segundo estatísticas, em 1 milhão de homens e de mulheres. É um verdadeiro exército de pessoas, na sua maioria jovens, que se encontram atrás das grades, sem norte, sem horizonte, sem esperança, né? Então, esses critérios precisam de ser muito rígidos, exatamente para que não haja venda de vagas dentro das APACs, para que não hajam privilegiados. Então, o primeiro critério é que a pessoa esteja com a sua situação juridicamente definida. Nós trabalhamos com aquelas pessoas que já estão condenadas pela justiça. O segundo critério é o critério da família. A família precisa estar residindo na comarca onde aquela PAC está localizada, porque nós trabalhamos concomitantemente o preso e a família do preso. O terceiro critério é o critério da adesão, onde o preso assina um termo pedindo para ir para a PAC e manifesta que ele quer mudar de vida e que ele aceita as regras, as condições e os regulamentos. E, por fim, o critério da antiguidade pela data da sentença, de modo de que, numa comarca, todo preso que atender a esses critérios, ele poderá ter, em algum momento, a possibilidade de chegar numa PAC. E aqui, Alexandre, eu acho que tem muito a ver com a proposta que vocês conversaram nessa manhã. Porque imagine essa pessoa que ficou durante anos vivendo entre feras. Por exemplo, eu visitei um presídio na segunda-feira. Segunda-feira foi o dia do meu aniversário e eu entendi que seria um bom presente, porque nós precisamos o tempo todo voltar à fonte. O tempo todo a gente precisa de rever conceitos. O tempo todo a gente precisa de reposicionar. O risco é esse, de a gente achar que já sabe demais, que a gente agora já conhece tudo, de que a gente já resolveu a situação. Não, é preciso o tempo todo voltar à fonte, lá na Gênesis, onde a gente foi chamado para essa missão. Então, para mim, aquele dia foi importante. E visitando lá aquele presídio, eles me diziam que a família só pode visitar de 15 em 15 dias. E é só um membro da família que pode entrar de cada vez. Ou seja, a cada 15 dias, se você recebe a mãe, não pode receber o pai. Se recebe o pai, não pode receber a esposa. Se recebe a esposa, não pode receber o filho. Se recebe o filho, não pode receber o irmão. O que esperar de um sistema como esse, em que afasta o ser humano daquilo que lhe é mais precioso, daquilo que lhe é vital para a sobrevivência enquanto ser humano, né? Então, quando ele chega na PAC, depois de ter passado pelas agruras do sistema prisional, a violência, as drogas que campeiam, as facções criminosas que dominam hoje o interior das prisões, nesses espaços onde o ser humano não vale aquilo que ele é como pessoa, mas ele vale aquilo que ele tem
Se o preso tem uma casa, ele vale uma casa. Se ele tem um carro, ele vale um carro. Se ele tem uma bicicleta, ele vale uma bicicleta. Se ele não tem nada, ele não vale nada. E quando, então, finalmente, essa pessoa chega na APAC, trazida pelos agentes penais, a primeira coisa que vai acontecer é pedir para lhe serem retiradas as algemas, né? Porque no sistema prisional, o tempo todo, as algemas, as mãos algemadas para trás, o uniforme e a cabeça baixa. Então, quando ele chega na APAC, a gente pede para tirar as algemas e vai dizer para ele, de hoje em diante, as algemas só irão voltar para os seus pulsos por sua livre e espontânea vontade. Depois a gente pede para essa pessoa levantar a cabeça, né? Imagine, Ângela, uma pessoa que o tempo inteiro está e tem que andar de cabeça baixa, né? Dizendo sim, senhor e não, senhor, embora o seu interior esteja cheio de ódio, embora o seu interior esteja cheio de ressentimento, de desejos de vingança, mas ela tem que dizer sim, senhor, não, senhor, o tempo todo. Como ficam os horizontes dessa pessoa que o tempo todo está encurvada? Porque é exatamente isso que o sistema faz, ele encurva as pessoas. Ou seja, os horizontes são muito estreitos, os horizontes não vão além dos próprios pés. E aí, quando ele chega na APAC, quem os recebe vai dizer, levante a cabeça, né? E agora você pode olhar de frente, você pode olhar no olho da pessoa, no rosto da pessoa, e aí começa o resgate do ser humano, quando ela vai ser chamada pelo nome e não mais por um número. Quando ela vai receber uma cama e não precisará mais de dormir no chão, ou no banheiro, ou amarrada na grade. Quando ela agora vai poder assentar-se à mesa e poder utilizar talheres, faca, garfo, prato, copo. Quando ela precisa de um medicamento, vai ter alguém para providenciar o medicamento. Quando precisa de uma escolta para ir ao médico, ao dentista ou ao velório, vai ter alguém para servir. Então, é a partir de uma grande proposta de valorização humana, em que nós colocamos o homem no centro, é que a gente vai conseguir matar o criminoso e salvar o homem. Lamentavelmente, o sistema faz o contrário. Ele mata os dois, ele mata o criminoso, mas ele mata também o homem, sobretudo no seu desejo de grandeza, sobretudo no seu sonho, sobretudo nos seus projetos de vida. Para isso, a gente aplica uma metodologia. Se um dia a gente tiver a oportunidade, né, gostaríamos de fazer um workshop, né, para apresentar essa proposta fantástica, constituída de 12 elementos fundamentais, que precisam de ser aplicados de modo harmônico para que alcancemos os bons resultados. Então, o envolvimento da comunidade, aqui entra a iniciativa privada. As empresas são fundamentais nesse nosso processo, porque a APAC ela é o meio, ela não é o fim. Não adianta você trabalhar a pessoa bem no regime fechado ou no semiaberto, se ao final ela não consegue inserir-se no mercado de trabalho. Então, hoje nós temos grandes empresas que já são parceiras das APACs, seja instalando unidades produtivas dentro das APACs, seja oferecendo cursos e treinamentos, capacitação profissional, seja oferecendo, disponibilizando vagas de empregos nas suas empresas quando termina a pena. Então, a participação da comunidade, o trabalho que é essencial, a assistência jurídica, a saúde, a espiritualidade, a importância do voluntário na nossa proposta. O voluntário ele é a alma na metodologia APAC. Nada, absolutamente nada, substitui esse trabalho voluntário dessa pessoa que chega de modo gratuito, essa pessoa que está ali de modo incondicional para servir a essas pessoas desvalidas, não é? A importância do Centro de Reintegração Social, a valorização humana, a família. Então, são 12 elementos, né, que nós vamos, dentro de uma rotina diária, que inicia às 6 da manhã e que só vai terminar às 10 da noite. Lembrando que nas APACs, cada recuperando tem que lavar a sua roupa, não existe máquina de lavar,
lembrando que nas APACs cada recuperando tem que arrumar sua cama, organizar seu armário, que o trabalho é obrigatório, que a educação é obrigatória, né? Então, é uma rotina diária, com palestras de valorização humana, com esporte, com grupos de autoajuda, e, ao final, vão permitir bons resultados. Diria que um daqueles que se destacam é justamente a redução drástica da reincidência, que hoje a média nas APACs é de 13,9, quando a média no sistema prisional é em torno de 80% e a média mundial está em torno de 70%, mesmo nos países de primeiro mundo. Em relação aos custos, bastaria, digamos assim, este indicador para constatar a importância das APACs no cenário, porque hoje se gasta duas vezes mais em relação àquilo que se gasta nas APACs. Hoje, o nosso per capita, a média dele é de 1.436, e a média no sistema prisional, aqui é uma média de todos os estados da federação, em torno de 3.273. Ou seja, há uma diferença de 43,89%. Só por esse indicador, ainda que não se recuperasse ninguém nas APACs, já seria uma grande economia para os cofres públicos, recurso economizado que poderia ser utilizado na construção de creches, de hospitais, de escolas, né, e etc. Né? Hoje, nós estamos, Alexandre, com 68 APACs, né, funcionando no Brasil. Se você verificar, no ano passado, nós estávamos aí, acredito que com 58 ou 59, então nós tivemos um aumento bastante forte aí, exponencial até, porque as APACs não nascem por decreto, né? A APAC não nasce pela iniciativa desta ou daquela autoridade, desta ou daquela pessoa. A APAC, ela é o resultado da sociedade civil organizada, que toma consciência do problema prisional, sabe que o preso é o resultado de um grave problema social que é gerado por nós, sociedade. Então, essa sociedade, quando toma essa consciência, ela resolve apontar um caminho e surge, então, a experiência das APACs. Nós tivemos a alegria de iniciar a primeira APAC no estado do Amapá, há 2 meses atrás, a APAC de Macapá. Para você ter uma ideia, eu e o Dr. Mário estivemos lá há 25 anos atrás para falar de APAC. Há 25 anos atrás lançamos a semente e só 25 anos depois é que essa semente frutificou. Então, daí dá para perceber a dificuldade que é para você chegar nesse número de 68 APACs, que é eu diria que é um número muito tímido, em face dos bons resultados que são apresentados, mas eu quero acreditar que estamos crescendo e, ao mesmo tempo, fazendo um esforço enorme para manter a essência da nossa proposta. E estamos aí também com dezenas de APACs em diferentes estágios de implantação. Semana que vem vou estar viajando para Bahia, lá para Vitória da Conquista, vamos ter lá uma grande audiência pública. Semana passada tivemos audiência pública no Acre. Então, o tempo todo a nossa equipe está viajando aí pelos estados, porque já estamos agora em 8 estados da federação. Anteontem foi celebrada a parceria no estado de Goiás para iniciar lá a primeira APAC, que já está pronta na cidade de Paraúna. Então, a gente acredita que daqui a poucas semanas vamos já estar em 9 estados, né? Então, aí, os estados onde estamos presentes são, então, dezenas de experiências, totalizando hoje 6.686 recuperandos, né? A grande maioria são homens. Temos 9 APACs femininas e temos a primeira APAC funcionando para adolescentes, que é a APAC juvenil, primeira APAC juvenil do mundo, funcionando na cidade de Frutal.
E no exterior também, né, Valdeci? Sim, e estamos também no exterior já em 12 países, não é? Aqui algumas fotos, né, muito rápidas, só para se ter uma ideia dos espaços. Nós temos APACs para 60 recuperandos, temos APACs para 120, para 150, máximo de 240. Algumas APACs foram construídas pela comunidade, como essas duas, por exemplo, de Itaúna, através de barraquinhas, de rifas, etc. Temos APACs que foram construídas com recursos de empresas, foram as empresas que cotizaram e empreenderam, né, como é a APAC de Betim, como a APAC de Nova Lima, a Gerdau, o Anglo Gold e etc. Né? Temos APACs que foram construídas com recursos do Estado, né? Isso apenas em Minas Gerais, foram 17 APACs construídas em governos anteriores, e temos APACs como essa, por exemplo, que era um prédio que estava subutilizado lá no centro de Belo Horizonte, que hoje é uma APAC belíssima para as mulheres. Temos APACs que eram antigas prisões, por exemplo, Conceição das Alagoas era uma cadeia que estava lá abandonada, que nos foi entregue pelo Estado, foi toda reformada e hoje funciona lá, essa APAC lá no Triângulo, né? Então, são diversas aí as experiências, né? Lá em Rondônia e no Rio Grande do Sul, no Paraná, Espírito Santo, né? Então, são várias fotos, quem quiser depois pode entrar também no site da FEBAC, para que possam ter uma ideia maior, tem lá vários vídeos institucionais, aí a PAC em Porto Alegre, vejam que o único espaço que a gente conseguiu foi ao lado do grande presídio central, na verdade também pertencia, antigamente ali ficavam os presos de trabalho externo, que saíam e retornavam, e tinham muitos homicídios, eles acabaram abandonando essa área e ela ficou lá, então, aos destroços. E nos foi entregue justamente esse espaço, a Procuradoria-Geral, com recursos de TACs, fizeram a reforma desse prédio e hoje funciona, então, aí a APAC de Porto Alegre. Tem apenas um muro que divide o céu do inferno, o presídio central, está para ser desativado, mas enquanto não ele é hoje o pior presídio da América Latina, né? Completamente dominado pelas facções criminosas. E ao lado nós temos a experiência ali da APAC, né? Conseguimos, depois de 50 anos de muita luta, celebrar uma parceria com o DPEM Nacional, agora Senapem, Secretaria Nacional de Políticas Penais, um projeto piloto denominado Ressocializa, que objetiva a construção, então, de 4 APACs e equipar 6 APACs, 4 e mais 2. A primeira dessas APACs será inaugurada agora no final do ano, em Timon, no Maranhão, né? A gente quer acreditar que esse projeto piloto dando certo, o atual governo, pelo menos, já sinalizou o desejo de ter pelo menos uma APAC piloto em cada um dos estados da federação, né? Já terminando aí as experiências, né, em outros países, né? Temos aí também algumas fotos, a APAC na Costa Rica, que aplica em grande parte a nossa proposta metodológica. Temos a APAC na Alemanha, que também é para jovens. No Paraguai é uma experiência recente, né? Estive lá no ano passado. Esse pavilhão fica dentro de uma unidade prisional, no presídio de Coronel Oviedo. Foi uma experiência muito dura para mim, porque quando você entra dentro daquele presídio com mais de 1.000 homens, você passa pelos corredores e você enxerga travestis desnudos limpando os corredores, você enxerga pessoas usando drogas, fumando cachimbo de pedra, né? E, coincidentemente, na hora que passávamos, chegava comida sendo servida em tambores de plásticos enormes, sendo trazidos num carrinho de mão, e quando colocaram aqueles baldes ali no centro
dos corredores foram chegando os presos com suas vasilhas de plástico, feitas com recipientes de produtos de higiene, e tinham aqueles que não tinham sequer essas vasilhas, então eles iam pegando as sobras daquela comida que caía no piso e colocando na boca, né? Eu fiquei muito emocionado, porque quando a gente foi chegando no pavilhão da PAC, tinha uma escadinha branca, né? Toda pintada de branco, e eu quando entrei no pavilhão da PAC, eu vi os recuperandos todos, vestidos, barba feita, cabelo cortado, cantando, louvando, as células organizadas, limpas. Eu falei, oh, meu Deus, que bom seria se as APACs pudessem chegar em todos esses espaços de trevas e de sombras, para que a luz, de novo, pudesse ser vislumbrada na vida dessas pessoas, né? Quando a gente olha para trás, né, a gente pode ter a tentação de achar que já fez muito, ou até que já terminou a missão, mas quando a gente olha para frente, quando visita esses lugares, a gente se dá conta de que a gente ainda não fez nada, né? Eu estou começando agora, na verdade, né? No Chile temos 51 pavilhões de APACs funcionando em 32 presídios no país. Estamos praticamente em todos os presídios do país com a experiência das APACs. Aí a nossa sede está funcionando, não tem muito tempo. São 2 grandes prédios. A nossa equipe, assim como as APACs, né, cada APAC ela é autônoma, jurídica e financeiramente. As APACs celebram termos de cooperação com os estados. Então, é o estado que repassa mensalmente os recursos para que as APACs possam produzir alimentação, comprar medicamentos, combustível para as escoltas e etc. E a FEBAC também, por sua vez, ela também, depois de muita luta, a gente conseguiu celebrar uma parceria com o Estado de Minas, celebramos outra depois com o Estado do Maranhão. Estamos agora caminhando muito próximo, vamos celebrar com o Espírito Santo, também Rondônia, para a gente ter as nossas regionais, então, nesses estados onde estão aí as APACs, né? Nossa equipe tem trabalhado muito, porque temos a tarefa de congregar as APACs do Brasil, assessorar as APACs, manter a unidade de propósito, assistir, fiscalizar, né? Zelar pelo fiel cumprimento da metodologia, dos padrões de disciplina, de segurança, o modelo de gestão, né? E temos aí essa tarefa difícil, que é humanizar o cumprimento das penas, né? A gente sabe que a pena ela tem uma dupla finalidade, punir e recuperar, e lamentavelmente se foca muito na punição e se esquece da essência da pena, que é a recuperação. Então, as APACs têm essa tarefa de humanizar, de levar dignidade, e queremos, sim, consolidar as APACs já existentes e desenhar estratégias para que as APACs possam ser implementadas aí em todas as comarcas do Brasil, sabendo que é um desafio gigantesco, porque são mais de 5.000 comarcas, né? Mas nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando muito, contando com a ajuda de vocês, para que esta utopia se torne utopia e, de fato, ela se efetive de modo muito concreto na vida das pessoas, né? Aqui o prédio do CIEMA, atualmente eu estou como diretor do CIEMA. Em junho do ano passado fizemos a sucessão, nossa diretora agora é a doutora Tatiana, uma pessoa sensacional, está há mais de 20 anos envolvida conosco, uma grande mulher, e eu fiquei, então, agora tentando coordenar aí os trabalhos do CIEMA, que é, de fato, um centro de estudos, de pesquisa, para que a gente possa desenhar essas estratégias e alçar voos
mais arrojados, né? A nossa história é uma história permeada de muitas lutas, de muitos espinhos. Muitas vezes a gente... Dr. Mário contava justamente a história desse recuperando, né? José de Jesus, essa pessoa que chegou com 56 anos de condenação e com 12 fugas no seu histórico, e esse homem, ele, no governo anterior do Lula, né, a APAC de Itaúna recebeu uma premiação pelo trabalho de excelência que ali era realizado, e ele foi, então, o portador de um presente para o Lula, e foi ele que esteve lá junto com um dos nossos diretores para receber essa premiação. Mas não pensem vocês que é uma tarefa fácil, né? Quando a gente olha para essas fotos, a gente volta no passado, né? E eu me lembro das revistas que eram sempre muito humilhantes, né? E vexatórias. Todas as vezes que eu ia na cadeia de Itaúna, né, a gente teve que abrir mão de muitas coisas, teve que fazer muitas renúncias ao longo da vida, né? Foram 17 processos judiciais, onde fui acusado de tudo que vocês puderem imaginar, fui ameaçado de morte durante meses seguidos, né? E a gente muitas vezes passa mais tempo com os presos do que com os irmãos de sangue. A gente passa mais tempo na estrada ou nas APACs do que dentro da casa, né? Às vezes, tem semana que eu fico um dia dentro de casa, né? Por exemplo, eu saí na segunda-feira cedo para Belo Horizonte, de lá para São João del Rei, de São João del Rei para Pouso Alegre, de Pouso Alegre, volta. E é assim o tempo todo, mas vale a pena, né? Vale a pena essa foto, por exemplo, esse encontro com o Papa Francisco, né? Ele me faz crer, né, de que essas renúncias, elas trazem um dom, uma preciosidade que a gente não consegue ter dimensão, né? Quem sou eu, Ângela? Né? Eu, na minha pequenez, na minha insignificância, para receber esse prêmio de empreendedor social do Brasil em 2017, prêmio conferido pela Folha de São Paulo e pela Fundação Schwab, que é uma fundação suíça que promove os encontros econômicos, né? E depois, naquele mesmo ano, ter recebido o prêmio de empreendedor social da América Latina, né? Isso aí a gente não é merecedor, né? Em todas as entregas dessas premiações, eu sempre fiz questão de dizer que esse prêmio não era meu, era prêmio de uma grande equipe, né? Sobretudo das pessoas anônimas, né? Dos voluntários que trabalham atrás das cortinas, e que tem um trabalho tão meritório quanto o meu, ou até mais meritório do que o meu, né? Esse vídeo foi justamente, né, nessa premiação também da revista Trip, né? E o troféu Inspiração que a gente recebeu lá no prêmio do Caldeirão do Hulk, que trouxe tanta visibilidade para o nosso projeto, né? Se vocês depois acessarem, né, o YouTube, troféu Inspiração Valdeci Ferreira, vocês vão ver lá esse momento que foi um momento muito bonito na nossa vida, né? E no tempo da pandemia, como todo mundo sofreu tanto, né, nas APACs também, nós perdemos muitas pessoas, perdemos voluntários, perdemos recuperandos, né? Mas foi interessante porque não tinha máscara, tinha que usar máscara, mas não tinha máscara, e aí, numa APAC feminina, começaram a produzir máscaras com pedaços de pano que foram encontrando por ali, e aí, não, é possível, dá certo. E aí veio o Rotary, aí veio o Lions, aí vieram as igrejas, e aí veio a Secretaria de Serviço Social, de Comarcas, uma PAC foi contando para outra,
e aí a gente conseguiu recursos da União Europeia, a gente conseguiu recursos da Conferência Episcopal Italiana, do Banco do Brasil, do Banco Itaú, e ao final nós produzimos 2,5 milhões de máscaras dentro das APACs, que foram distribuídas gratuitamente para populações vulneráveis, em situação de rua, nos presídios e por aí afora, né? Esse trabalho também conferiu às APACs também a premiação de empreendedor social no ano retrasado, né? Então, querido Alexandre, querida Ângela, é um pouco isso, né, que a gente queria compartilhar com vocês. Eu queria antes, porém, pedir que o Michael, se é possível, o Michael, ele está online, né, Michael, queria que ele desse uma palavrinha para a gente, pode ser? E depois eu faço Claro aí que o pode, fechamento. claro que pode. Valdeci, Michael tá Michael? entrando agora. Ah, Ok, obrigado. Valdeci, eu sempre me sinto muito pequenininho perante você. Você sabe que o Oscar Wilde, você falou de utopia, ele tem uma frase que diz que o progresso é a realização de utopias, né? Então é assim que a gente vai conseguir progredir. É, vamos escutar aqui o Michael, depois abrimos para o grupo, que é um privilégio Ok, poder interagir com você. ok, obrigado. Olá, Michael. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia. Você tá no mudo, Michael. Tirou do mudo, mas eu não tô ouvindo. Acho que agora. Consegue me ouvir agora? Agora Pronto, sim. Michael. Perfeito. Agora sim. Bem-vindo, Michael. Bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Eu posso só tirar o compartilhamento, porque aí dá para ver melhor o Michael. Claro, claro, já terminei aqui, já. Vamos lá, Michael, fique à vontade. Obrigado. Bom dia a todos novamente. Meu nome é Michael, sou natural da cidade de Lagoa da Prata, ex-recuperando da APAC daquela cidade, né? E brevissimamente queria compartilhar com vocês um pouco da minha história, que completam quase 15 anos, né? Aí caminhando junto às APACs, há 11 deles em liberdade, mas o grande marco da minha vida, sem dúvida, foi o tempo que eu estive encarcerado, né? Eu queria poder dizer para todo mundo que eu sou filho, como a maioria das pessoas tem a oportunidade de dizer, de um sentimento de amor, de uma decisão de um casal, mas essa não foi bem a verdade, né? Eu sou filho de uma noite de esbórnia, de loucuras, né? De um contexto problemático, né? Não fui planejado, não vim ao mundo com planejamento. E, embora meus pais biológicos, meus genitores, eu tenha os conhecido, né? Eu não fui criado por eles, devido às condições que não eram favoráveis. Eu fui adotado pela minha tia, irmã do meu pai biológico, que ela não pôde, junto com o esposo, o marido, ter um filho biológico. Então, à época foi tomada uma decisão que eu desconhecia com muita propriedade, mas ela decidiu me criar como filho, e esse fato da adoção me era conhecido, né? Nunca esconderam isso de mim, mas também a gente nunca sentou para conversar esmiuçadamente sobre aquela ocasião. Ainda criança, pré-adolescente, eu não questionava muito esse assunto, eu tinha uma clareza que aquilo era suficiente para mim e segui a minha vida. Não é muito natural que uma criança ou que um pré-adolescente ele entre muito nessas indagações, mas quando a adolescência chega, é natural que a gente já indague tudo, né? E eu não queria tocar nesse assunto, isso é uma coisa que acontecia dentro de mim, mas eu ainda não tinha noção desse processo, eu fui descobrir posteriormente, mas eu tinha uma inquietação, alguma coisa que me levava para um destino que a minha família biológica tinha tomado, né? Eu tinha ciência através de comentários que meu pai estava preso,
que a minha mãe era uma pessoa que tinha se dedicado a coisas ilícitas e que, embora não estivesse presa, estava em situação de rua, usuária de crack. Meus irmãos, que são 8 meio-irmãos, 4 por parte de pai, 4 por parte de mãe, todos tiveram alguma passagem pela vida do crime, alguns se dedicaram, né, mais intensamente à vida do crime. Eu sabia, eu tinha uma noção de tudo isso, mas eu não me atinha, não focava nessas questões, mas eu fui tomando um rumo muito parecido, muito semelhante com as companhias que eu fui adquirindo durante a adolescência e com uns questionamentos que eu não conseguia externar. Aquilo me trazia um desconforto e eu buscava a resposta, eu buscava me satisfazer nas coisas, né? Droga, que eu me tornei um usuário de cocaína bem entregue, assim, bem contumaz. O alcoolismo, que eu fui vencer ainda bem depois da questão da droga mesmo, da cocaína, né? Não que o álcool não seja. Tive 2 overdoses ainda nesse período de juventude e eu acabei necessitando, para manter meu próprio vício, de um esquema onde eu fui introduzido para ter recursos, né? E acabei indo à prisão. E tudo que eu tinha muito medo na prisão era de encontrar com o meu genitor, porque eu tinha realmente uma aversão a essa figura dele enquanto pai, enquanto a possibilidade de alguém relacionar nós dois nessa questão de paternidade me incomodava. Mas quando eu cheguei no presídio, ele já estava na APAC, então eu estava tranquilo por um tempo. E dentro do presídio, eu percebi que os meus irmãos tinham um certo conceito dentro do crime. E aquilo meio que me despertou uma vaidade, né? Então, dentro do presídio, eu criava uma paixão pelo crime, né? Uma coisa que não até então era só uma necessidade financeira, dentro do presídio se tornou mais que necessidade financeira. Eu comecei a perceber que, de certa forma, a minha família biológica tinha um quê de responsabilidade ali dentro, e talvez, se eu não tivesse ido para a PAC naquele momento, eu tivesse me comprometido ainda mais com o crime. Era certo isso. E eu estava ficando tranquilo no presídio já, né? Eu estava me ambientando com a situação, até porque eu tinha muito receio de ir para a PAC. Eu falava, se eu já tive a oportunidade de vir para o presídio, não encontrei meu pai aqui, meu genitor aqui, eu não vou caçar de ir para a PAC para encontrá-lo lá. Mas as visitas da minha mãe adotiva me fizeram repensar sobre isso, né? Então eu fiquei muito dividido entre esse apaixonamento que eu estava criando efetivamente pelo crime, já não era mais só uma necessidade, era um apaixonamento que estava nascendo dentro do presídio, que eu não me apaixonei na rua, mas estava me apaixonando no presídio. E a necessidade de prover à minha mãe uma condição melhor de me visitar, uma vez que eu já estava colocando ela na condição de visitante de presidiário. Eu não queria piorar a situação dela mais. Então, ao longo dos domingos, eu decidi, as visitas foram passando e ela sempre me insistindo, vai para a PAC, vai para a PAC, vai para a PAC, e eu resolvi pleitear uma vaga, né? Não demorou, eu fui atendido. Lagoa da Prata é uma cidade pequena, o índice criminal lá é relativamente baixo, então não demorou tanto, mas fazia parte também dos planos de Deus, eu não tenho dúvida disso. E quando chegou na PAC, eu costumo dizer sempre, quando eu dou testemunho, que Deus não faz a obra pela metade. A minha única preocupação era não ter que encontrar com meu pai. E eu pensei, a APAC tem muitas celas, a APAC é um lugar grande, eu não vou me encontrar com ele. E quando o CSS me apresentou o lugar aonde eu ia ficar, a cela que eu ia ficar, eu acabei percebendo que nós não estávamos somente na mesma cela, nós estávamos na mesma beliche, né? Ele, por ser uma pessoa com certa idade, estava na beliche de baixo, e eu, por ser mais jovem, naquela época bem jovem, com 19 anos, eu ficaria na beliche de cima. Para mim, não tinha condições de uma desgraça maior naquele momento, né? E
passado um tempo, a gente sem conversar, sem se apropriar desse posicionamento, a gente recebeu à época uma visita do Dr. Valdeci, né, que à época era diretor-geral da FEBAC, e ele pediu que eu fizesse uma pintura, me deu um livro de presente, justificou o motivo daquele pedido, e eu deveria fazer uma pintura na parte de Lagoa da Prata, na capela, né, se eu aceitasse o pedido, que era do encontro do filho pródigo com o pai misericordioso. Era um afresco de Rembrandt que eu iria reproduzir, né? Eu aceitei essa proposta e durante os dias da pintura, meu genitor pegava uma cadeira e colocava dentro da capela e me assistia pintar assim, sem motivo, sem razão, simplesmente tomou essa liberdade. Enquanto eu lia o livro e fazia essa pintura, a gente convivia sem se falar. E certo dia, eu não aguentando mais aquela pressão, aquela situação, um clima tenso, eu perguntei para ele o que ele queria, né? E ele falou, eu quero conversar com você, eu quero uma oportunidade de explicar algumas coisas. E quando ele conversou comigo, dois homens adultos, a gente começou a chorar muito, e ele explicou, né, as razões dele, explicou o contexto daquela época, e ele provou para mim que ele tomou uma decisão de amor, o que era melhor para mim. E naquele momento eu desconstruí a ideia que eu estava construindo de amor ao crime, de apego. Eu me dispus a mudar de vida, porque a cura que aconteceu foi tão grande, né, as feridas, porque eu não tinha noção do quanto que a adoção não tinha sido superada. O quanto não falar sobre isso era pesado para mim. E quando ele falou, eu vi, meu Deus, que vida que eu estou trilhando, para onde eu estou indo, por quê? E aí eu consegui, com a ajuda da APAC, da proposta apaquiana, fazer uma conversão total de vida. E estou há 11 anos aí caminhando, sempre que possível, voluntariamente com as APACs. Hoje, colaborador da FEBAC, fui voluntário da FEBAC em várias ocasiões, fui colaborador das APACs. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza da minha vida, é que eu não quero voltar para o crime e que eu não posso abandonar nunca a causa das APACs, porque é o que me mantém de pé todos os dias, saber que pessoas estão sendo levadas para o crime por feridas que elas desconhecem, que elas precisam conhecer e elas precisam superar. É isso. Deixou a gente sem Obrigada, palavras, viu, Michael? Obrigada, Michael. Eu que agradeço. Por essa eu não esperava. O Valdeci sempre pregando uma peça na gente, né, Valdeci? Valdeci, agora uma dúvida. Que linda a história, Você- Michael, maravilhoso. Eu queria saber, foi ao acaso que você pediu para ele fazer essa pintura com essa ou não? Você sabia da história dele e aí Eu não você... sabia da história. Eu cheguei para visitar a PAC e o encontrei no setor de largoterapia. Ele estava pintando um quadro a óleo de 2 cavalos muito bonitos. E, coincidentemente, eu tinha passado antes na capelinha, e todas as APACs têm uma capelinha. E era a capelinha mais feia que eu já tinha encontrado em todas as APACs, porque não tinha nada, não tinha... Era feia, sem arte, sem beleza, sem vida. E quando eu chego na levoterapia, eu vi que eu tinha encontrado um artista. Aí eu fui e falei com ele, você topa, né, pintar? E eu mostrei para ele o quadro de Rembrandt, né, que é a Volta do Filho Pródigo, esse quadro Foi belíssimo. justo esse, você escolheu. Justo este, né? Que é no Museu de São Petersburgo, né, que está essa obra, e aí ele topou, falou assim, eu vou te mandar o livro, mas com uma condição, né, eu queria que você lesse o livro também. E esse livro, quem não leu ainda, para mim é um livro de espiritualidade belíssimo, porque ele trabalha a figura do filho mais velho, do filho mais novo e a figura do pai, né? E aí aconteceu isso, que não estava nos planos, né? Não estava realmente nos planos, e quando o Michael me contou a história dele, eu falei, Deus realmente me usou diretamente. Não estava nos planos de vocês dois, mas estava nos planos de outra energia. Eu acho Valdeci, que deixa eu só comentar, queria- Angela, que o Valdeci também tem livros que ele escreveu. Então, depois, Valdeci, se você puder, por gentileza, compartilhar o link onde nós podemos adquirir os livros,
com certeza o grupo aqui tem todo o interesse. E deixa eu só perguntar para o Michael, como é que você descobriu o seu talento para pintura? Como é que foi isso? Então, quando eu comecei a ter diversos comportamentos assim problemáticos na pré-adolescência, a minha família adotiva, que são duas pessoas formidáveis, o Valdeci conhece, toda a FEBAC conhece a minha família, minha mãe é voluntária da APAC há 8 anos depois disso e tal. Eles tiveram tentativas de ocupar o meu tempo, de não me deixar ocioso, de modo que eu saísse dessa tendência. Então, me colocaram em aulas de pintura a óleo, né? Então, quando eu fui preso, eu tinha passado por essas aulas. Foi uma tentativa que, naquela ocasião, não resolveu o problema, mas me deu um dom. E é essa imagem Olha que o quadro, que eu gostaria de maravilhoso. reproduzir. Lindo, lindo mesmo. Parabéns. Parabéns. Que lindo, é? Aumenta um pouquinho aí, tem jeito de ver a foto? Olha. Lindo. Aí a capela ficou Olha, adequada, né, Valdeci? Parabéns. Parabéns mesmo, Marco. E eu só Ô, Paulo, se interessante. você puder colocar o link depois dos livros, porque eu não posso Sim. perder a chance, né, gente, de vender, né? Pode deixar. Vou colocar no chat. E eu não sei link, eu não sei nada disso, mas diz que agora está na Amazon, quem quiser também Olha. pode acessar lá. Tá tudo ficando chique agora. Porque eu tentei há uns 2 Merece. anos, o Valdeci, tive dificuldade de achar, mas agora na Amazon... Pois é, agora tá achando, tá fácil. Oh, que maravilha. E eu só queria, assim, fazer um comentário para depois a gente, né, abrir para quem mais quiser. Antes de você entrar, Valdeci, a gente passou 2 horas aqui conversando, né, sobre essas questões de humanidade, de necessidades humanas, de pertencimento, de amor e tal. E a gente viu em vários momentos o quanto a arte é um conector direto com a nossa humanidade mais profunda, né? E o caso que você contou, Maicon, é assim, sem palavras, é maravilhoso. Maravilhoso. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. E a gente também não sabia o tema que vocês iam trabalhar, né? Pois é. E a gente já falou de música, já falamos de outras coisas, formas de conexão mesmo, que é a arte, né? Que acho que é o que consegue explicar a nossa experiência humana aqui, além do amor, claro. Pessoal, combinamos com o nosso querido Valdeci e com o Maico até 11h30, então temos um tempinho, fiquem à vontade, não fiquem tímidos, que eu sei que esse grupo gosta de falar, é um enorme privilégio estar aqui. Alguém gostaria de começar a fazer uma pergunta para o Valdeci? Não fiquem tímidos. Lucas! Oi, bom, bom dia, gente. Bom, Alexandre e Ângela, né, com todo respeito a todas as outras palestras, né, que são maravilhosas do programa, mas essa é diferente, né? Então, ela fala com outra parte do nosso cérebro. Então, eu chorei umas 10 vezes já, no Desi, Michael, e eu não sou o único, né? Bom, eu queria só te perguntar, é incrível esse trabalho, né? Mas falar um pouquinho mais sobre a questão do trabalho dentro das APACs, né? De como é que você falou da laboterapia, como é que vocês veem isso, como é que isso tem funcionado na prática. Tinha uns 1000 perguntas para fazer, né? Mas eu também queria que você falasse um pouquinho para mim sobre a questão das facções também, como é que isso tem mudado a realidade, como é que vocês veem isso, né? Pelo seu conhecimento todo do ambiente, né? E não só das APACs, e como é que essa experiência das APACs pode interagir com esse problema, com essa questão. Muito obrigado. Obrigado, Lucas, pela pergunta, né? E, de fato, a gente precisaria de mais tempo, porque o método APAC, embora ele seja muito simples, mas ele é de difícil e de complexa aplicação, porque procura trabalhar todas as faces do ser humano, né? Procura trabalhar o ser humano na sua completude, né?
bio, psico, sócio, espiritual. E a questão do trabalho, ela surge exatamente porque nas nossas estatísticas, eu não as tenho aqui agora, mas posso passar depois, nós temos uma porcentagem enorme de pessoas que chegam na APAC que nunca trabalharam na vida. Alguns que só venderam droga, outros que só furtaram, né? E temos uma outra grande parte que não tem profissão definida, e temos uma grande parte que nunca teve carteira assinada, nunca teve carteira profissional. Então, é um quadro assim muito negativo. De modo que o trabalho ele surge exatamente nesse horizonte, primeiro para ocupar esse tempo, para ocupar a mente, né? Para romper com o espaço de ociosidade, mas também para prepará-los profissionalmente, para ajudá-los na inserção no mercado do trabalho. Então, o método da APAC ele foi construído dentro do sistema progressivo de cumprimento de penas, que no Brasil, seguindo outros modelos, né, modelo irlandês e inglês, etc., é regime fechado, semiaberto e aberto. Né? Às vezes muda o nome, semiaberto intramuros, semiaberto extramuros, etc., mas, ao final, é um sistema progressivo de cumprimento de pena e que também pode ser regressivo a partir do momento que a pessoa comete alguma falta, né? Então, a gente procurou desenhar toda a metodologia dentro desse contexto. Então, o trabalho, por exemplo, ele tem 3 focos. No regime fechado, o nosso foco é a laboterapia, é a cura pelo trabalho. Então, quando a gente fala de laboterapia, é no sentido mais amplo, é no sentido lato, trabalho em linha, trabalho em madeira, trabalho com argila, trabalho com pintura, com tecelagem, para que, neste tempo de trabalho manual, a pessoa possa rever os seus valores, descobrir as suas potencialidades, e dar-se conta de que as mesmas mãos que outrora cometeram crimes, que agrediram, que violentaram, que portaram drogas, que ficaram manchadas de sangue, etc., agora são mãos criadas à semelhança das mãos de Deus, são mãos capazes de fazer coisas bonitas, né? Então, é dentro desse contexto em que nós vamos no regime fechado, sobretudo. O regime fechado ele é um tempo precioso na nossa proposta, porque ele será o momento para a decisão fundamental. No regime fechado, nós vamos ajudar o recuperando a tomar essa decisão. Qual que é a decisão? Primeiro, de autoconhecer-se, e a segunda, que é de romper com o crime. A partir do momento que ele toma essa decisão fundamental, ele pode passar para os outros regimes. Aí vem o regime semiaberto, que é o momento da profissionalização. No regime aberto, que é o momento da inserção social. Então, para cada um dos 12 elementos, nós vamos ter esse desenho de acordo com o sistema progressivo de cumprimento de penas. As facções criminosas, certamente que tem alguns autores, o Drauzio Varela, né, ele trabalhou muito bem essa questão em algumas obras dele, elas hoje praticamente dominam o interior das prisões, e é o retrato da ausência do Estado. As facções criminosas, elas ocupam exatamente o espaço que o Estado não ocupa, né? Sobretudo nos atendimentos que são preconizados pela legislação, o atendimento material, o atendimento médico, o atendimento à família, etc., etc. Então, dentro dos pavilhões, essas facções criminosas, elas acabam aliciando as pessoas que acabam entrando dentro porque não tem outra possibilidade de sobrevivência lá dentro, né? E, ao final, quando ganha liberdade, tem que continuar vendendo droga, tem que continuar cometendo assalto, tem que continuar cometendo sequestros relâmpagos, para agora, do lado de fora, continuar alimentando a facção que ficou lá dentro. E o que é mais grave, Lucas, é que as facções que hoje dominam o interior das prisões, agora já passaram a dominar também o exterior das prisões. Nós temos muitas comunidades periféricas, né, favelas, etc., que hoje são completamente comandadas
por facções. Então, de dentro das prisões se comanda o tráfico, de dentro das prisões se decide quem vai morrer, quem vai ficar vivo, de dentro das prisões famílias são extorquidas e etc, etc. Então, eu diria que é o retrato da falência do Estado. É o retrato da falência. Valdeci, como é que vocês, nas APACs, se protegem dessa ampliação? Porque a gente sabe que as facções criminosas estão também na política, estão também dentro das polícias. Como é que as APACs conseguem... Fazendo o que o Estado não faz. Nós nos prevenimos fazendo exatamente o que o Estado não faz, ou seja, cumprimos a lei. Cumprimos a lei naquilo que toca aos direitos e naquilo que toca aos deveres. Se a lei diz que o preso tem o direito do atendimento médico, nós vamos providenciar o médico. Se a lei diz que ele tem direito à educação, nós vamos providenciar a educação. Se a lei diz que ele tem o direito de remissão pelo trabalho, nós vamos providenciar o trabalho. Vamos providenciar a remissão. Se a lei diz que ele tem direito à assistência jurídica, nós vamos oferecer assistência jurídica. Então, não há espaço dentro das APACs para as facções, porque nós fazemos aquilo que elas iriam fazer no sistema comum, né? Então, em Minas, por exemplo, onde nós temos o maior conjunto das APACs, eu quero acreditar que é por influência das APACs que as facções não conseguiram dominar as prisões mineiras. Temos, sim, em algumas cidades, né, por exemplo, Pouso Alegre, Passos, Patos de Minas. Você tem algumas regiões no estado onde elas estão presentes com mais força, com mais virulência. Mas, de um modo geral, elas não conseguiram esse espaço que hoje tem, por exemplo, no Paraná, que hoje tem no Rio Grande do Norte, que hoje tem no Acre, que hoje tem no Pará, e etc. Valdeci, eu vou passar aqui para o Celso, mas também uma coisa que você mencionou, né, que numa outra ocasião, que nas várias cidades onde a PAC, quando o recuperando sai da PAC, ele inclusive ele é mais disputado pelas empresas, porque as empresas sabem que é alguém que já está com uma disciplina, inclusive para trabalhar, não é? Assim, é alguém que isso é muito bacana, né? Quer dizer, já tem uma reputação não só de recuperar a pessoa, mas de sair uma pessoa né, muito disciplinada, inclusive, né? Sim, porque esses 12 elementos, né, eles se assentam num tripé, que é o tripé do amor, da confiança e da disciplina, né? Então, nas APACs, a disciplina, de fato, ela é muito rígida, não no sentido punitivo, mas no sentido psicológico, para que as pessoas que nunca tiveram a disciplina interior, que nunca tiveram o juízo interior, ou se tinham, em algum momento da vida, o perderam, então nós vamos agora, dentro das APACs, através de uma disciplina rígida, ajudar a internalizar essa disciplina a nível de psique humana, para que essa pessoa possa, depois, em liberdade, ser capaz de gerenciar a própria vida, de caminhar com as próprias pernas e não ficar dependendo das muletas da instituição. É público e notório que por detrás de todo crime, estou dizendo todo crime, 100%, a ausência da disciplina interior, do juízo interior, que faz com que as pessoas, muitas vezes, metam os pés pelas mãos. Agora, é um tripé, né? A confiança, imagina, e aqui fica o convite, né, para que vocês visitem uma APAC, qualquer uma das 68, a que estiver mais próxima da sua cidade, da sua residência, do seu estado, etc. Porque as coisas só têm significado quando nós as conhecemos. Não há como entrar numa APAC e sair do mesmo jeito, porque quem vai abrir os portões é uma pessoa que no passado cometeu delito, né? Então, a confiança no método APAC não é uma ideia, é um gesto concreto, porque quando você recebe um hóspede na sua casa, a primeira coisa que você faz é entregar a chave do seu apartamento, da sua casa, para que ela possa entrar e sair, né? E o amor que deve permear toda a nossa conduta, que deve permear todos os nossos gestos, que deve permear, deve ser a baliza da nossa metodologia, no sentido de que só o amor recupera o ser humano, porque só o amor
é capaz de curar as feridas da rejeição, né? E eu quero acreditar sempre mais que o crime, ele é um grito de alguém que viveu no mais profundo das suas entranhas a dor da rejeição, né? E essa dor da rejeição só vai ser aplacada, curada, sanada, se de fato tiver da nossa parte esse amor gratuito, constante, incondicional, transversal, né? Como dizia o nosso querido doutor Mário, tudo passa, só o amor permanece, só ficam os nossos gestos de bondade, porque só o amor é capaz de superar o tempo na eternidade. Nossa, que lindo. Celso, por favor. E eu acabei não falando o que você dizia. Se a pessoa sai com muito mais disciplina, se ela agora ela consegue levantar cedo, né? Então, as empresas, muitas, sobretudo nas comarcas onde as APACs estão ali há mais tempo, temos muitas empresas que preferem contratar, de fato, os que passam pela APAC. Temos um caso tão recente agora, em Itaúna, tinha uma empresa numa cidade vizinha que produz churrasqueiras, né? E aí deu oportunidade para um, para dois, para três, para quatro. Ao final, eram tantos que ela ia de ônibus de manhã para pegar e no final do dia os trazia de volta. Só que a coisa foi além. Ela viu que seria mais interessante se ela levasse a fábrica dela para dentro da APAC. E hoje nós temos lá dezenas de recuperandos produzindo churrasqueiras. Para a empresa é importante, é interessante economicamente, para a APAC também é interessante, para o recuperando é interessante, e quem ganha ao final é a sociedade. É a sociedade. Sensacional, Celso. Sensacional, Valdeci. Celso, por favor. Parabéns, Valdeci, muito bacana mesmo o trabalho que você faz, vocês fazem, né? E muito bom aí o depoimento do Michael. Achei bem legal, muita luz, né, no quadro que ele pintou. Ficou bem bonita mesmo a capela. Eu teria várias perguntas, mas o trabalho que vocês têm nas APACs é para qualquer nível de condenação? Isso é a primeira, né? Porque eu queria entender só esse nível de recuperação que vocês têm, se está ligado ao fato de, as pessoas aderiram e estavam num nível mais baixo, ou é para qualquer nível de condenação, né, que os recuperandos têm? E depois eu também queria saber que tipo de acompanhamento que vocês fazem depois que as pessoas deixam a prisão. Você falou, ou deixam as APACs, né? Você falou aí do nível de pessoas que não voltam a cometer crimes, mas quantas pessoas que conseguem encontrar seu lugar no mercado de trabalho e que tipo de assistência que vocês dão para essas pessoas conseguirem esse espaço? Essa é a segunda parte. A terceira, o que nós, né, como sociedade, como empresas e empresários, podemos fazer para ajudar nesse trabalho? Nossa, Celso, eu precisava do dia inteiro, né? Vou tentar ser brevíssimo, porque o tempo já está terminando, né? Os critérios: estar condenado, família residir na comarca, manifestar por escrito que quer ir para a APAC e a antiguidade pela data da sentença. Uma vez atendidos esses 4 critérios, toda pessoa pode passar pela APAC, não obstante o tempo de condenação, não obstante o crime cometido. Nas APACs temos pessoas até com 80 anos de condenação, pessoas por tráfico de drogas, por latrocínio, por sequestro, por furto, estupro e etc. A APAC, Celso, e você dizer como é que os empresários podem ajudar, nos ajudem primeiro visitando, porque vocês vão, com esse olhar clínico que vocês têm, que nós não temos, né? Vocês, inclusive, vão nos ajudar a pensar como é que vocês poderiam nos ajudar de alguma forma, porque a gente não tem essa visão que vocês têm, não é? Por isso que a intersetorialidade ela é tão importante, e no caso, a gente tem a sociedade civil, a gente tem o poder executivo, e a gente precisa da iniciativa privada para nos ajudar a pensar esse modelo,
que é a revolução do sistema penitenciário. O que a gente precisa de entender é que o Brasil, com essa experiência das APACs, é um case de sucesso para o mundo. Esse último livro que publiquei, o título é exatamente esse, APAC, a revolução do sistema penitenciário. É uma casa de portas abertas, onde temos pessoas do sexo masculino, do sexo feminino, homens, mulheres, travestis, homossexuais, transexuais, negros, brancos, ricos, pobres, analfabetos, universitários. Você tem dentro das APACs todas as possibilidades. A APAC é uma casa de portas abertas que tem, eu diria que essas portas têm o tamanho do coração de Jesus Cristo, para acolher esses peregrinos, esses forasteiros, essas pessoas que, em algum momento da vida, não receberam esse estímulo para poder fazer um caminho que as levasse para o bem, né? Agora, como que vocês podem nos ajudar? Nós temos, inclusive, o Michael, e não por acaso também eu pedi que ele nos contribuísse com o testemunho dele. Nós temos um programa que nós desenvolvemos chamado Programa Seguindo em Frente, exatamente para ajudar os egressos das APACs. Houve um momento que isso nem era necessário, Celso. Momentos em que nós não tínhamos drogas tão fortes como temos hoje, o crack e outras. Então, sobretudo quem era dependente de crack, hoje uma grande porcentagem de quem passa pelas APACs, quase 100% dos nossos recuperantes são dependentes químicos, né? Então, por isso nós temos um programa chamado Caminho do Cuidado para tratar a questão da dependência química. Mas muitas vezes o egresso que já está lá na rua, está inserido na família, está trabalhando na empresa, está estudando, etc., de repente acontece alguma coisa e ele acaba caindo de novo no crack, de novo cai no crime, de novo reincide. Então, nós desenvolvemos um programa que é um programa para acompanhar os egressos que estão de livramento condicional, que estão de aberto domiciliar ou que já cumpriram integralmente a sua pena durante 6 meses após a saída da APAC, né? Conseguimos um recurso pela Paz de São Paulo para fazer um piloto que está sendo desenvolvido na APAC de Manhuaçu. Eu e o Michael estivemos lá no mês passado e é sensacional esse trabalho de acompanhamento que está sendo feito. Se depois, né, você, Celso, quiser, a gente pode, em algum outro momento, compartilhar melhor esse programa, porque seria sensacional se esse programa funcionasse em todas as APACs. Hoje, a nossa reincidência é 13,9. Com esse programa, com certeza, nós vamos reduzir ainda mais a nossa estatística de reincidência. Sensacional. Celso, você que é um super aí empreendedor, executivo, fazedor, olha aí, ó, muita coisa boa para a gente, né, avançar. Pessoal, para concluirmos, temos o nosso querido Tiago e o Luiz Augusto. Eu proponho que vocês dois façam as perguntas na sequência e aí o Valdeci responde de uma vez, faz um apanhado final para nós, né? Novamente reiterando o agradecimento aí a todos vocês. Tiago, Luiz Augusto também, tá? Se você quiser, e aí o Valdeci responde. Valdeci, parabéns. Mais uma vez, é um depoimento que nos emociona, né? Sem dúvida alguma. Cada vez que escutamos, nos emocionamos cada vez mais também. Mas, Valdeci, as pessoas chegam na APAC, como você bem nos descreveu, muito machucadas, né? As dores são muitas. E encontram na APAC uma nova maneira de poder viver. Mas, às vezes, as dores são tantas que há retrocesso. Não é? Eu lembro que você chegou a descrever isso para nós numa outra oportunidade. Quer dizer, não retrocesso depois que o sujeito já cumpriu a pena, mas chega na PAC, mas não consegue se adaptar, acontece alguma coisa e a pessoa acaba voltando para o presídio. Isso acontece, é a exceção, as experiências acredito que devam ser duras. E qual que é o trabalho, principalmente do grupo, para tentar trazer de volta esse indivíduo que passa por esse retrocesso,
Qual é o tempo que se demora para poder tentar resgatar e dar uma nova chance? Como é que é essa jornada quando acontece esse retrocesso e o sujeito sai da PAC voltando para o presídio porque descumpriu alguma regra ou porque se perdeu aí nessa jornada? Obrigado, Tiago. Eu posso acrescentar já a minha pergunta, Você é de Belo Valdeci? Horizonte. Ok, claro, claro. Não, só parabenizar aqui e dizer que realmente o depoimento nos emociona demais, né? Esse exemplo a gente falou hoje no nosso encontro aqui sobre humanidade e eu realmente não vi nada tão coerente com o exemplo. Mas eu ia te perguntar um pouco do que você começou a falar, de que modo as pessoas físicas e empresas podem ajudar nesse engajamento com a PAC, né? Eu vejo muitos trabalhos de voluntariado, eu queria saber se vocês têm algum exemplo de pessoas que se voluntariam para apoiar, para ajudar, e também empresas, como é que elas podem fazer. Obrigado, então, Tiago, obrigado, Luiz, né? Eu fico muito emocionado diante de vocês, porque, na verdade, são grandes empresários, são CEOs de grandes empresas, e no meu caso, a única coisa que eu consegui fazer na vida foi de cuidar de preso, né? Então, eu me sinto muito pequeno mesmo diante de vocês, né? O Tiago falava das dores, são tantas as dores do mundo, né, Tiago? A gente está apresentando, eu desenvolvi um projeto muito singelo para a Casa Bom Samaritano em Brasília, que acolhe migrantes que chegam da Venezuela. Incrível como que grande parte da nossa metodologia, ela tem uma conexão com essas dores dessas pessoas que deixam o seu país e que agora vão tentar a sorte num país distante. Estou desenvolvendo um projeto semelhante para ajudar as pessoas que vivem nas ruas de São Paulo, né, junto com a Fundação Ápice, junto com a Secretaria de Ação Social, no projeto Vila Reencontro, são 2 vilas que estão acolhendo essas pessoas que vivem nas ruas de São Paulo, que vivem ali como zumbis, são pessoas invisíveis, né? Nós passamos por cima delas, ao lado delas, quando andamos pelas calçadas, né? Então, são muitas as dores do mundo e nós não vamos conseguir curar todas, né? Isso, muitas vezes, nos faz sofrer muito, porque é um sentimento de impotência tão grande quando chega a notícia de que um ex-recuperando da APAC caiu de novo na droga, ou que um ex-recuperando da APAC caiu de novo no crime, ou que um ex-recuperando da APAC foi assassinado, né? É uma impotência, é como se o nosso amor não tivesse sido forte o suficiente para curar essas feridas, né? É como se a nossa luz não tivesse sido forte o suficiente para iluminar esses espaços de solidão, esses espaços de sombras que existem dentro das pessoas, né? Se você visita a PAC feminina de Belo Horizonte, que está aí na Gameleira, quase que em frente à Pontifícia Universidade Católica, não precisa de mais do que 2 horas de convívio com as mulheres para você verificar que essas dores são muitas, as feridas são muitas. A gente não vai conseguir, né, curar todas essas dores, e isso nos deixa, às vezes, numa situação muito incômoda. Mas o contrário disso seria querer ser Deus, né? Então, é bom que a gente se coloque no nosso lugar de seres humanos e deixa que Deus faz aquilo que a gente não consegue alcançar, né? A luz de Deus sempre alcança o que a gente não consegue alcançar. Essa jornada dentro das APACs não é uma jornada fácil. Antes de entrar na sala, tinha um jovem limpando aqui o corredor. Eu estou aqui no setor administrativo da APAC de Pouso Alegre, uma PAC que tem hoje 200 recuperandos, né? É uma PAC agrícola e, ao mesmo tempo, industrial. Uma PAC que tem uma padaria que hoje fornece pães congelados para os supermercados. Praticamente todos os padeiros de Pouso Alegre foram formados dentro da PAC de Pouso Alegre. Para se ter uma ideia que essa rede de supermercado, ela hoje prefere contratar os padeiros da PAC de Pouso Alegre. Tem mais de 40 ex-recuperantes trabalhando nessa grande rede, né? Que, inclusive, agora está financiando a construção de uma nova cozinha aqui na PAC de Pouso Alegre,
porque essa rede quer também que todos os salgadinhos que são produzidos aqui de modo muito artesanal, que passem a ser produzidos de modo industrial para atender também a essa rede de supermercados. Então, ela está construindo. Então, é uma jornada difícil. Esse jovem me dizia que ele ficou 4 anos no sistema comum e tem 4 anos que ele está dentro da APAC. Não é uma jornada fácil, né? E, lamentavelmente, existem aqueles que, neste momento, não estão em condições ainda, né, de conseguir vencer essa jornada. Eu tive pouco tempo alguém que dizia, eu quero voltar para o sistema comum. Quer voltar por quê? Porque aqui não tem droga e eu não consigo ficar sem droga. Eu falei assim, mas não te falaram lá no presídio que você vinha para a PAC e que aqui não ia ter droga? Me falaram, mas eu não acreditei. Porque todo presídio tem droga. Como é que eu ia imaginar um presídio, mesmo sendo a PAC, que não ia ter droga? E eu não estou preparado para ficar sem droga. Eu não dou conta de ficar sem droga, eu vou acabar agredindo alguém, etc. Né? Então, é uma porcentagem muito pequena, é um índice assim, mínimo de pessoas que não se adequam à proposta da PAC, mas isso não significa que, num outro momento, ele não possa ter a oportunidade, só que ele vai, de novo, entrar na fila. Né? Então, uma pessoa que comete uma falta grave, o uso da droga, a posse de celular, uma agressão física, uma tentativa de fuga, são faltas graves que vão incidir no retorno dela para o sistema comum, mas ela poderá, a seu tempo, ter uma nova oportunidade. Né? Meu querido Luiz, né, o voluntariado, eu dizia na minha fala que é a alma da APAC. Hoje, nós realizamos anualmente o curso de capacitação de voluntários, é um curso de 4 meses que cada APAC realiza, porque um trabalho como o nosso não pode ser um trabalho amador, não pode ser na base do improviso, né? Porque o preso mente, o preso manipula, o preso dissimula. Então, é preciso que as pessoas que se oferecem para trabalhar nas APACs, elas estejam muito bem preparadas, sejam pessoas muito bem equilibradas emocionalmente, psicologicamente, pessoas que têm uma boa saúde mental, para não se deixarem levar pelas artimanhas de quem está privado da liberdade, lembrando sempre que o fato de estar na PAC não significa que está recuperado, ele está num processo de recuperação, né? Então, hoje nós temos em torno de 1.200 voluntários atuando nas APACs, terminamos agora recente, curso em todas elas, e na primeira semana de setembro vai ser exatamente a graduação desse voluntariado, né? Então, as empresas, respondendo ainda a sua pergunta, elas podem, como eu já disse, instalar unidades produtivas dentro das APACs, elas podem nos ajudar a realizar, sobretudo com o SESC, SESI, SENAI, SENAR, cursos de capacitação profissional, elas podem oferecer vagas de emprego nas suas empresas. Por exemplo, o Usiminas realizou dentro da PAC de Itaúna um curso de solda elétrica, né? E depois aqueles que foram melhor, que se prepararam, que chegaram a um bom termo no final do curso, me parece que foram 10 ou 12, foram todos contratados pela empresa, né? Então, isso tem acontecido assim com grande frequência, né? E temos empresas que, por exemplo, a Itabira, quem construiu a PAC de Itabira foi a Vale do Rio Doce, né? Quem construiu a PAC de Nova Lima foi a Anglo Gold, junto com a Gerdau. A Fiat é grande parceira, foi grande parceira, continua sendo. O Credorvino Bellini, que foi presidente da Fiat, hoje ele é o vice-presidente do Conselho de Administração da FEBAC. Credorvino, que nos colocou em contato com o Instituto Minas pela Paz, que congrega as maiores empresas de Minas. Credorvino, que nos colocou em contato com a Fundação Aves. Credorvino, que conseguiu doar para a FEBAC um curso completo de mecânica de autos, inclusive 2 veículos, um completo, o outro cortado ao meio, e juntamente com o SESI e SENAI, esses carros vão sendo levados para as APACs e vão oferecendo cursos de mecânica para os recuperandos. O último foi realizado agora lá na APAC de Santa Luzia. Então, há muitas possibilidades. E eu acho que quando vocês visitarem as APACs,
vocês vão enxergar um monte de coisa que a gente não consegue enxergar. Sensacional, Valdeci. Olha, emocionante, sem palavras, só agradecimento. O benefício, né, que vocês têm proporcionado para toda a sociedade nossa, né, para todos nós, que eu acho que nós temos que ser ainda mais gratos, né, por isso, ao longo não de anos, mas de décadas já, de muito esforço, de muita dedicação, é muito bonito, é muito emocionante. Precisamos sim fazer essa visita, né, participar, e é só gratidão para você, Valdeci, para o Michael, que, enfim, também tocou demais a todos. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui, até o final. Não sei se a Ângela quer dar uma palavrinha final e o Valdeci para fazer o nosso encerramento com chave de ouro. Todas as vezes, Valdeci, é sempre assim, eu saio reenergizado quando eu estou com você, uma inspiração. Você sabe que a palavra inspiração, Valdeci, vem do termo inspirar e quer injetar vida, é injetar ar, oxigênio, e isso a gente sente, né? Ângela? Gostaria de agradecer novamente a vocês e ao exemplo diário, né, concreto, de como trazer a humanidade para as pessoas melhor, a sociedade como um todo, né? Então, justamente da humanidade em que não se espera mais humanidade, né? Eu acho que isso E Valdeci, você falou, é muito mais difícil ser um CEO, tal. Eu acho que é muito mais difícil a gente amar quem a gente sabe que errou, porque a gente não quer amar o nosso erro também. Então, acho que isso é extremamente mais difícil. A gente ama a perfeição, a gente ama as coisas bonitas, certas, mas conseguir amar o nosso lado ruim, que é o que todos nós temos, acho que esse é o mais difícil. Acho que isso é uma lição extraordinária que você, doutor Toboni, e eu tive o prazer de conhecer a PAC de São José dos Campos quando eu tinha menos de 10 anos, quando fui visitar um grande amigo que esteve lá e que me ensinou muito sobre arte, a arte da construção. Foi maravilhoso, mais um encontro maravilhoso. A gente sai daqui extremamente grato e com uma dívida, eu e Alexandre, de organizarmos a visita a alguma, não sei qual, vamos ver qual que a gente consegue aqui no roteiro, mas alguma PAC organizaremos sem dúvida e vamos contar para todos aqui, para quem quiser comparecer, tá? Obrigado, pessoal. Parabéns, Valdeci. Ok, obrigado, gente. Um grande abraço, viu? Com Deus. Obrigada. Obrigado. Tchau. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada.